Mas hoje, queridos, eu queria compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu nessas 60 horas que eu passei de plantão. E ela está dentro do contexto do que se comemora essa semana, que é a Páscoa, né? E hoje nós estaremos pregando, o título da nossa mensagem é o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu gostaria de eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Gostaria de ler só apenas os primeiros versículos. Eu não vou ler todo o texto, pode passar. Mas a Bíblia diz só os primeiros 3 ou 4. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Do versículo 11 agora. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Aleluia. Versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Pai bendito, a tua palavra foi lida nessa noite aqui. E durante essas 60 horas, Senhor, que eu passei ali, tu me deste essa palavra. Eu sei que eu preparei no meu computador, passei para o iPad. Tudo aquilo que o Senhor me deu está escrito aqui nesse iPad. Mas nessa noite, Senhor, eu quero me colocar apenas na tua dependência, Senhor. Para que, ó Deus, não seja mais um discurso bonito, não seja mais uma aula cheia de ensinamentos, mas que hoje à noite, Senhor, a minha vida, começar por mim, pela minha esposa que está aqui no meu lado, pelos meus discípulos principais que estão aqui comigo, mas, Senhor, por todos nós, o Senhor possa falar hoje à noite e que o Senhor possa operar na nossa vida aquilo que tua palavra quer que opere. Que, ó Deus, que nessa noite haja em nós um coração também receptivo. Abre os ouvidos, Senhor, abre as mentes, tira os sofismas, tira os preconceitos, e que a tua palavra hoje à noite entre aqui como espada, cortando dos dois lados, Pai. Que ela corte primeiro a minha vida, me transformando, fazendo de mim mais parecido com Jesus. Ó Deus, que o sentido da Páscoa
possa fazer toda a diferença na minha vida, até aquele dia em que eu vou me encontrar contigo lá no céu, em que ali nós estaremos vivendo e reinando contigo eternamente. Porque em nome de Jesus que eu te oro, amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem a introdução ainda. Antes desse tem a introdução. Volte, querido. Não. Bem, introdução, isso. Queridos, o mundo cristão comemora a Páscoa. Também comemora a Páscoa os judeus. E coincidentemente, esse ano, a Páscoa dos judeus, a semana, coincidiu também com a comemoração pelo mundo cristão da Páscoa. Mas, infelizmente, muita gente, por não entender e não discernir o que é a Páscoa, comemora a Páscoa de uma forma equivocada. E hoje à noite, com o poder de Deus e a autoridade que Deus tem me dado, e aquilo que Ele me entregou ali naquele tempo que eu passei na presença dEle, eu quero dizer para vocês, eu vou dizer para vocês o que não é a Páscoa, e depois eu vou dizer, à luz da palavra de Deus, o que é a Páscoa. Primeiro, a Páscoa não é ovos de chocolate. Diga para o seu vizinho: meu irmão, se essa semana você não recebeu nenhum ovo de chocolate, não fique triste, porque Páscoa não é ovo de chocolate. Ovo de chocolate é a indústria, é o comércio querendo ganhar em cima de Jesus. Diga para ele: não fica triste, porque o Cordeiro Pascal já é seu, já mora com você, já mora em você. Dê um sorriso para o teu vizinho. Queridos, Páscoa não é coelho. Eu me lembro quando eu era criança, e uma das primeiras, Márcia, lembranças da minha vida escolar foi que em 1971 eu tinha 6 anos de idade, e eu fiz, em 1970 eu fiz o jardim de infância numa escola que ainda hoje existe lá na Bezerra de Menezes, quase em frente ao Norte Shopping. E eu me lembro que uma das primeiras lembranças da minha infância foi da Páscoa. E eu me lembro claramente que ali naquela escola encenaram lá um negócio, e era coelho pulando para cá, coelho pulando para lá. Tem aquele que diz coelhinho da Páscoa, né? Tem uma musiquinha que eu aprendi, mas eu quero dizer para vocês que a Páscoa não é coelho, não. A Páscoa é um cordeiro sem mácula que derramou o seu sangue por mim e por você, aleluia. Glória a Deus. A Páscoa não é um feriado para descanso. Infelizmente, morre mais gente no feriado da Páscoa do que no carnaval. Até ontem saíram as estatísticas de mortes violentas, 42 mortes violentas, só aqui no Ceará. Páscoa não é tempo de descanso. Diz para o teu vizinho: Páscoa é tempo de descanso no Senhor Deus. Páscoa também não é tempo para tomar vinho e ficar de porre, porque o pessoal não come carne, não quer trabalhar na sexta-feira, mas enche a cara de vinho e sai fazendo besteira por aí. Páscoa não é tempo para se encher a cara de vinho. Páscoa é tempo de se encher do vinho do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus.
Páscoa não é tempo de fazer esse jejum equivocado que fazem por aí. Não come carne, mas enche a barriga de vinho, enche a barriga de peixe, e depois ainda, se tiver cuidado, tem um problema gástrico no outro dia. Páscoa é tempo de jejuar sim, jejum de língua, para não falar da vida alheia. Jejum de não estar gritando com a esposa. Jejum de não estar tirando a vida de ninguém. Páscoa é jejum disso. Como eu já disse, Páscoa não é tempo de abstinência de carne. Não sei porque que a história de não comer carne. Eu acho que é porque Jesus fala que a carne dele foi traspassada. Mas não tem nada a ver de se fazer jejum de carne na sexta-feira, que você quiser comer um bom bife, se você quiser comer uma picanha, você pode comer. Hoje eu comi. E não fiquei com a minha consciência pesada de jeito nenhum, pelo contrário. E convidei algumas pessoas para comer comigo. Sobrou comida, gente, porque eu sou igual a Deus em algumas coisas. O meu filho Israel é que chega para mim e diz: pai, eu sou igual a ti, até na barriga. Aí ele bota a barriguinha dele, bem magrinho, o bichinho para fora. Mas tem uma coisa que eu pareço com Deus, eu sou exagerado, aleluia. Quando eu faço comida é para sobrar, glória a Deus. Queridos, Páscoa tem outro significado, tem um outro sentido. E nós vamos utilizar os primeiros 20 versículos do capítulo 12 do livro de Êxodo. Foi exatamente no capítulo 12 do livro de Êxodo que Deus explicita para o seu povo o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero só dizer para vocês que o contexto daquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, quando Deus instituiu a Páscoa, era um contexto de escravidão. O povo passou 430 anos escravo lá no Egito. Entraram 73 almas. Eram 73 pessoas que entraram no Egito, que eram todos descendentes de Abraão, de Jacó. Porque Deus escolheu um homem e escolheu fazer desse homem uma grande nação, para que a sua palavra e os seus ensinamentos pudessem chegar até os confins da terra. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava no Egito, 430 anos de opressão. E a Bíblia diz que já no final desses 430 anos, a Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus. Diga assim para o seu vizinho: quando você clama a Deus, Deus lhe responde. E aí o povo clamou a Deus, e a Bíblia diz que aquele clamor chegou até Deus, e Deus resolve convocar um homem. Diga assim: sempre que Deus quer fazer alguma coisa aqui na terra, Ele convoca homens. Diga para ele: você é um convocado, você é um alistado. E esse homem se chamava Moisés. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés e a Faraó dizer para ele que Faraó deixasse o povo de Israel sair. E depois de muita relutância e depois de Deus mandar 9 pragas, e o coração de Faraó estava endurecido, Deus resolve mandar a última e definitiva praga. E essa última e definitiva praga era de que iria haver uma grande matança, que todos os primogênitos de todas as casas ali do Egito seriam mortos. Mas Deus ia poupar o seu povo escolhido, e a maneira de Deus poupar o povo foi instituir
a Páscoa. O povo foi instruído a sacrificar um cabrito ou um cordeiro e colocar o sangue desse cabrito e desse cordeiro, e seria para cada família, se a família fosse pequena, 2 famílias pequenas podiam sacrificar um cordeiro só, e o sangue dele seria colocado, aspergido nos umbrais ao redor da porta, e o anjo de Deus que ia trazer a matança no Egito passaria sobre aquelas casas dos hebreus e pouparia os primogênitos de todo o povo hebreu daquela matança. E assim aconteceu. E a Páscoa nada mais é do que esse ritual que Deus instituiu para poupar o seu povo desse juízo que ele levaria sobre a nação egípcia, em virtude do endurecimento do coração de Faraó e dos egípcios. E nós vamos, à luz desse texto, da instituição, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que tem no Velho Testamento é sombra do Novo. E tudo que está no Velho Testamento tem a ver com a pessoa de Jesus. E nós vamos ver isso claramente na noite de hoje. E o primeiro sentido, primeiro significado da Páscoa, irmãos, é que a Páscoa é um marco de um novo tempo, de um tempo de recomeço para o povo de Israel e para a minha vida e para a vida de vocês. Êxodo capítulo 12, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. A saída do povo de Israel foi um marco de um novo tempo na vida do povo. Exatamente por isso, aquele mês foi colocado no calendário judeu como o primeiro mês. E foi chamado de Abib, que é um nome cananeu, ou Nissan, que é um nome babilônico. E no Antigo Oriente, querido, as festas de Ano Novo, normalmente, elas coincidiam com a nova estação de vida na natureza. E a designação desse mês como Ano Novo de Israel relembraria a nação que a sua vida como povo de Deus fundamentava-se na ação remidora do Senhor no Êxodo. Aleluia. Essa festa deveria ser celebrada em que mês do ano? O primeiro. Diga assim para o seu vizinho: a festa da Páscoa inaugura o primeiro mês do ano no calendário hebraico. Ela era celebrada de 15 a 21 do primeiro mês e fica geralmente em março ou meados de abril, porque os israelitas eles tinham 3 sistemas que se referiam aos meses. Num desses sistemas eles eram simplesmente numerados. Êxodo 12, 2 diz assim: isso deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Em outros nomes cananeus eram usados Abib, Bul, etc., dos quais somente nós conhecemos 4. No terceiro sistema, os nomes babilônicos eram usados como Nissan, Adá, Tisli, Quisleu, etc. E eles eram usados somente nos livros depois do exílio babilônico e no exílio babilônico, e também eles foram usados até os tempos de Jesus, e até hoje também o povo de Israel usa esses nomes. Queridos, me diga aqui uma coisa: vocês acham que foi por acaso
que Deus disse que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro mês do calendário judaico? Não. Me diz aqui uma coisa: o que acontece todo dia 31 para o dia 1º na vida da gente? Do dia 31 para o dia 1º sempre acontece recomeço na vida da gente, é ou não é? No começo do ano nós recomeçamos a esperança. No começo do ano nós projetamos sonhos, projetos novos para aquele ano que está nascendo. Sim ou não? O que Deus estava querendo dizer para o povo, para o seu povo, queridos, é que a Páscoa, o primeiro significado da Páscoa, é que seria um novo tempo, um recomeço na vida do povo de Israel, que o povo até ali ele tinha sido escravizado, que até ali ele estava debaixo da escravidão do povo egípcio, mas a partir daquela Páscoa, a partir daquele dia, nunca mais o povo de Israel seria escravo de ninguém, se o povo de Israel fosse fiel àquele Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, queridos! E essa mesma significação também tem para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Eu quero dizer para vocês que a Páscoa na verdade, é a pessoa de Jesus na nossa vida, que em Jesus a Páscoa se cumpre na nossa vida. Abib, o mês de Abib não é por acaso que significa espiga nova de grãos, aleluia. A palavra Abib, Paulo, significa espiga nova de grãos. Pode passar, glória a Deus, deixa aqui, deixa naquela última lá. Espiga nova de grãos. Por que que esse mês foi dado um nome de espiga nova de grãos? Deus está querendo falar para mim e para vocês que a Páscoa significa um novo tempo na minha vida e na sua vida, um novo tempo de esperança, um novo tempo que você vai voltar a sonhar, vai voltar a ter esperança, vai voltar a animar o seu coração em Deus para aquelas situações que no passado você diz que não dava mais certo, para aquelas situações que as pessoas dizem para você, não vai dar mais certo. Aqui a Páscoa tem um significado de um novo tempo, de um tempo, um recomeço, de que você vai zerar a sua vida, e que agora com Jesus, todas as coisas se farão novas na sua vida, aleluia! Queridos, em Jesus a Páscoa se cumpre. Em Mateus 19:30 diz assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado, tudo está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Mateus 9:17 diz: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam, aleluia. Eu quero dizer que a vasilha é você, e que o vinho é o poder do Deus da tua vida, é o poder do Espírito Santo operando na sua vida, aleluia. Deus quer fazer hoje novas todas as coisas da sua vida, a começar por você, querido. Quantos querem viver uma vida de milagre? Levante a mão. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus? Você tem que ser uma vasilha nova. Você tem que ser um odre novo. A Páscoa quer dizer o seguinte: que se você chegou até aqui sem esperança, se nada tem dado certo na tua vida, se você até então tem vivido uma vida de escravidão, de opressão, do diabo, do mundo e de você mesmo, porque você só tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e você. Eu quero dizer em nome de Jesus que há esperança para você sim.
A Páscoa é quando Deus instituiu e disse que quando eles estavam comemorando a Páscoa ali, a saída deles, aquele mês que eles estavam saindo, o mês Abib, a espiga nova de grãos, Deus estava dizendo: olha, eu estou colocando um marco hoje. A partir desse dia, a partir desse mês, a partir desse momento, eu vou fazer nova todas as coisas da sua vida. Se quiser aplaudir, pode. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós nos acostumamos com pouco, quando Deus tem muito. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa? Ele se acomodar com essa vidinha tacanha pequena. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico, estava ludibriando, se alegrando com as panelas gordas do Egito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem coisa melhor para a minha vida e para a sua vida. E hoje a Páscoa significa o seguinte: que Deus está pondo um marco hoje na tua vida, querido. Vai ser hoje e a partir de hoje a sua vida vai entrar numa dimensão nova e diferente. A Páscoa significa que em Jesus nós podemos ter esperança, podemos ter uma vida nova, podemos voltar a sonhar os velhos sonhos e saber que é um Deus que é poderoso para operar e para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Em Jesus Ele faz nova todas as coisas, e Ele é a nossa esperança. Pode ser que você tenha entrado aqui e hoje seja o mês Abib, das espigas novas. Você diz: pastor, até hoje a minha vida é uma vida de esterilidade. Mas a Páscoa diz para você o seguinte: que aquele Galileu que morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, aquele cordeiro sem mácula, e morreu e ressuscitou, para que você possa dar muito fruto, aleluia. Para que a sua vida seja um mês de Abib eterno, e que você é uma espiga nova de grãos, que vai cair na terra e vai dar fruto a 100, a 300, a 400 e a 500, e não há esterilidade mais na tua vida, querido. Você pode ter entrado aqui, pode ter dito: pastor, não tem mais nem esperança para mim. Eu quero dizer que a Páscoa é um tempo de recomeço, como foi a Arca de Noé. A Arca de Noé é um símbolo da Páscoa. A arca foi um recomeço. Diga para o seu vizinho: Deus é um Deus do começo, mas é o Deus do recomeço. Um dia Deus começou comigo, irmãos, mas um dia Ele recomeçou. E a Bíblia diz que a glória, aleluia, da última casa, ela é maior do que a primeira. Um dia Deus começou com Abraão, mas teve que recomeçar com Moisés, Daniel. E esse é um mês Abib na sua vida, aleluia. Esse é um tempo Abib na sua vida, de recomeço, de esperança. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você está frio com Deus, Deus quer aquecer você. Se você não chora mais na presença de Deus, Deus quer hoje estabelecer um marco de um novo tempo. Deus quer fazer de você um vaso novo, para que aleluia, o vinho do Espírito de Deus possa encher e preencher plenamente a sua vida, aleluia. Oh, aleluia. Segundo lugar, a Páscoa significa a provisão de Deus que nós temos em Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Versos 3 a 6 de Êxodo 12 diz assim: digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para sua família, um para cada casa. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, fica tranquilo, que a salvação é para tu e para tua casa.
Quando se entenderam, dê uma salva de palmas para Jesus. O cordeiro dava para comer toda a casa. E se a casa era pequena, ainda sobrava para o vizinho comer. E eu quero que você diga agora, diga para o seu vizinho, o cordeiro não é só para a sua casa, é para a sua casa e para a casa do seu vizinho. Aquele vizinho difícil, abençoado, para a casa dele também. E você vai ver a Páscoa chegando na casa do teu vizinho, chegando na tua casa, transbordando para a casa do vizinho da frente, do vizinho do lado, do vizinho de trás, do vizinho da outra rua, em nome de Jesus. Diz assim: se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve o quê? Dividi-lo do seu vizinho mais próximo. Jesus disse assim: se vocês são meus amigos, vocês vão amar o próximo como a mim mesmo. O Cordeiro Pascal veio para mim e veio para o meu próximo. Quem é o seu próximo? Vamos ganhar o seu próximo, porque o Cordeiro Pascal veio também para ele. Isso é visão do MDA puro, irmãos. Aleluia. Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder. Senhor, eu quero comer. Eu quero ter fome, Jesus. Aleluia. Para eu comer bem muito, Senhor. Dá fome o teu povo. Dá fome os vizinhos do teu povo. Dá fome da rua do teu povo. Aleluia. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O animal tinha que ser sem defeito. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, seroso, cheio de feridas. Lucas, Levítico 22, 24 e 25. Purulentos ou com fluxo, não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparado no fogo. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estão machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra. Nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro, para oferecê-los como alimento do seu Deus. Aleluia. Queridos, Jesus, semelhantemente, Ele é um cordeiro sem mancha e sem defeito. Diga glória a Deus. Diga assim para o seu vizinho: o que Deus mandou não tinha defeito, porque Ele lhe amou até o fim. 1 Pedro 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia. Jesus é o Cordeiro Pascal, queridos, que veio sem mancha e sem defeito. A Bíblia diz que esse cordeiro seria morto e o seu sangue seria passado nos umbrais da porta. Êxodo 12:7 diz: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Hebreus 9:22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. 1 João 1:7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Gênesis 22, de 10 a 14 diz assim: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Essa é a história que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, aleluia,
e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Queridos, aquele cordeiro que os egípcios há cerca de 3.000 anos imolam na época da Páscoa, ela nada mais é do que uma figura da pessoa